Olá pessoal, tudo bem? Vamos continuar nossa revisão aqui para a prova da SpaceX, né? Agora eu vou fazer uma questão de campo magnético, tá legal? Bom, olha a questão. Uma questão bem bacana de campo magnético, né? E campo elétrico. Um líquido condutor, um metal fundido, né? Ele flui no interior de duas chapas metálicas paralelas, interdistantes, 2 centímetros, né? Ou seja, cuja distância entre elas, né, a distância entre elas é 2 centímetros, formando um capacitor plano conforme a figura. Toda essa região interna está submetida a um campo magnético, né, um campo de indução magnética de 0,01 Tesla, paralelo aos planos das chapas, atuando perpendicularmente à direção do vetor velocidade de escoamento do líquido, né? Aqui, ó, o líquido está escoando nesse sentido e o vetor campo magnético está lá para dentro. Pessoal, pensa na regra da mão direita. Assinale a opção com o módulo dessa velocidade, né? Com a opção com o módulo da velocidade, quando a DDP medida entre as placas for 0,40 milivolts, ou seja, olha só que legal. Olha o que ele diz. Ele diz que você tem um líquido condutor, um metal fundido, né, flui no interior de duas chapas metálicas paralelas interdistantes, de 2 centímetros, formando um capacitor plano conforme a figura. Toda essa região interna, essa região entre as placas, né, está submetida a um campo homogêneo de indução magnética 0,01 Tesla, paralelo ao plano das chapas, atuando perpendicularmente. Ó, o vetor campo está lá para dentro, o vetor velocidade está para cá. Né? Olha lá, paralelo à direção da velocidade de escoamento. Olha a direção. Assinale a opção com o módulo dessa velocidade, quando a diferença de potencial medida entre as placas for 0,4 milivolts. Né? Então, pessoal, observe que o vetor velocidade, né? Observe que o vetor velocidade, né, está apontando nesse sentido, para a direita, né? O vetor velocidade aponta nesse sentido. Pessoal, mas ele diz que o vetor campo ele é perpendicular ao vetor velocidade. Bom, pela regra da mão direita espalmada, né? Pela regra da mão direita espalmada, bom, usando a regra da mão direita, vamos supor, né, que esse líquido aqui, que é um metal fundido, tá vendo? O líquido, que é um metal fundido, olha lá, ele flui entre as placas de um capacitor plano, né? Pessoal, partículas portadoras de carga desse fluido, as partículas portadoras de carga, usando a regra da mão direita espalmada, né? As partículas portadoras de carga, usando a regra da mão direita, onde a corrente vai, onde os portadores de carga vai, o polegar vai atrás, né? Onde a corrente vai, o dedinho vai atrás. O campo magnético está lá para dentro. É como se cada portador de carga desse líquido condutor tivesse submetido a uma força magnética para cima, né? Para cima. Pessoal, mas para que a velocidade vetorial não altere sua direção, seu sentido, a força magnética tem que ser equilibrada com a força elétrica que vai aparecer entre as placas, né? Por quê? Se existe uma DDP entre as placas estão muito próximas, 2 centímetros, se existe uma DDP entre elas, existe um campo entre elas, né? Então, pensa comigo. Mas como é que eu vou calcular o campo? Pessoal, pela expressão do Edu. E vezes D é igual a... legal. Então, tem que E vezes a distância entre as placas, 2 centímetros. 2 vezes 10 a menos 2. DDP entre as placas, 0,4 milivolts. Menos 3. 10 a menos 2. 10 a menos 3. Então, vai ficar 0,4 por 2, 0,2. Vezes 10 a menos 1. Né? Ou
0,2 vezes 10 a menos 1, 2 vezes 10 a menos 2. Volts por metro. Pô, legal, achei o campo elétrico, né? Beleza. Então pensa comigo. A gente acabou de verificar que para que os portadores de carga desse metal se movimente dentro do campo sem sofrer desvio, a força magnética tem que ser igual à força elétrica. Para baixo. Força elétrica tem que equilibrar a força magnética. Os portadores de carga. Força magnética seno θ QVB. Ah, legal. QVB seno θ. Força elétrica Q vezes E. Não? Para que os portadores de carga não sofram desvio dentro do campo, a força magnética tem que equilibrar a elétrica. Né? Ou seja, força magnética, QVB seno θ, tem que ser igual a Q vezes E. Quem é θ? É um ângulo formado entre o vetor V e o vetor B. 90 graus, seno de 90 é 1. Né? Então, eu vou ter que V vezes B é igual a E. Então, V é sobre B. Quem é E? Campo elétrico. 2 vezes 10 a menos 2. Quem é B? Campo magnético. 0,01. Né? 10 a menos 2. E viu? Então, os portadores de carga desse fluido metálico fundido vão se deslocar com a velocidade de 2 metros por segundo. E, pessoal, aqui eu cometi uma falha, eu botei tudo A, que é A, B, C, D e E. Tá? Foi mal, pessoal. Letra D, no caso, né? Seria a letra D. Viu que questão legal? Né? Para que os portadores de carga não alterem a direção sentido vetor-velocidade, a força magnética se equilibra com a força elétrica. Viu? Legal. Pessoal, agora vamos fazer uma questão de efeito Doppler. Né? Efeito Doppler, que ainda não caiu na SpaceX. Pode ser que caia agora. Né? Olha lá, em queixa à polícia, um músico depõe ter sido quase atropelado por um carro, tendo distinguido o som Mi da buzina na aproximação, né, do carro, em Ré no seu afastamento. Ou seja, quando o carro se aproxima, a frequência aumenta. Quando o carro se afasta, a frequência diminui. Frequência Doppler, o efeito Doppler é a variação da frequência quando há um movimento relativo entre uma fonte e um detector, que no caso aqui é o observador. Com base no fato de ser 10 sobre 9, a relação das frequências, né? Quando o carro está se deslocando com uma velocidade, né? Mi, ou melhor, desculpa, a relação das frequências, que ele botou aqui, ó, Vmi e Vré, né? A perícia técnica concluiu que a velocidade do carro em km por hora deve ter sido aproximadamente dada a velocidade do som no A340. Pessoal, uma questão bem bacana de efeito Doppler. Quando o carro se aproxima, vamos considerar que o músico estava em repouso. Quando o carro se aproxima, vamos lá, frequência Doppler, frequência, né, é igual a frequência detectada pela pessoa, né, que ele chama aqui de Vmi, melhor dizendo, a frequência que ele detecta, ele se aproxima aqui, ó. Viu? É a frequência da onda emitida pela fonte que multiplica a velocidade do som mais a velocidade do observador, né, mais ou menos, dividido
por V mais ou menos VF. Quem é VF? É a fonte que está buzinando, é o automóvel, né? Olha lá. Bom, mas cuidado, cuidado. Quando a gente vai estudar, né, calcular a frequência Doppler, pessoal, a velocidade depende do referencial adotado. O movimento é um conceito relativo. O que a gente faz? A gente orienta a nossa trajetória sempre do observador para a fonte, né? Então, por exemplo, ó, na aproximação, quando o carro se aproxima, vamos imaginar que o rapaz está parado aqui. Ó. Vamos imaginar que o carro está se aproximando dele. Ó. Aqui vem um carro e aqui está a pessoa parada. Né? E o carro está se aproximando. O que a gente faz para a gente calcular a frequência Doppler? Orienta a trajetória do observador para a fonte. Né? Bom, orientei minha trajetória para a esquerda. O carro está se movimentando para onde? Para a direita. Então a velocidade da fonte aqui é negativa, vai ficar V menos VF. Né? O observador está parado. A velocidade dele é zero. Né? Então, vai ficar aqui Vmi, a frequência da onda, da nota Mi, dividido por frequência da onda, né? Quando o carro emite um som, nota Ré, vai ficar dividindo membro a membro, vai ficar F0, né? Velocidade do som sobre... Pessoal, observe, o carro está se aproximando do garoto. Né? O carro está se movimentando em sentido contrário à orientação da trajetória. Então vai ficar menos F. Então vai ficar V menos a velocidade da fonte. Né? Dividido por V Ré. Mesmo esquema. Agora Ré, o carro está se afastando, a frequência diminui. Orienta a trajetória do observador para a fonte. Agora o carro está se afastando do garoto, passou por ele. Oriente sua trajetória do observador para a fonte. Se o carro está se afastando, a frequência tende a diminuir. Né? Então, quando eu dividir uma frequência pela outra, divisão de fração, repito a primeira, multiplico pela inversa. Aqui não ficou F0 vezes V, dividido por V menos VF. Agora vai passar para cima, ó. Vamos lá, agora o carro está se movimentando no sentido da trajetória. Né? Ou seja, quando o carro se afasta, é óbvio que a frequência diminui. Se a frequência diminui, o denominador aumenta, né, pessoal? Então vai ficar V mais VF. Então vai ficar V mais VF. Quem é V? Velocidade do som. Quem é VF? Velocidade da fonte. Que é o carro, né? Dividido por F0 vezes V. Né? F0 é a frequência da onda emitida pelo carro. Né, ver a velocidade do som ocorre. Só que ele diz que a relação entre as frequências do som Mi e do som Ré, e diz que a relação entre as frequências é 10 sobre 9. Tudo isso vai ser igual a velocidade do som mais velocidade da fonte sobre velocidade do som menos a velocidade da fonte. Multiplicando cruzado, 3.400 9 vezes 340, 9 vezes VF. Passe esse termo para cá. Vai ficar 3.400. Né? Menos 340 vezes 9 vai dar, vamos ver aqui, 34 vezes 9. 9 vezes 4, 36, sobe 3. 9 vezes 3, 27. 3, com... Peraí. 9 vezes 4, 36. Sobe 3.
9 vezes 3, 27, com 3,30. 3.600. Viu? 19F. 19 vezes a velocidade da fonte, que é o carro. Pessoal, 3.400 menos 3.600 vai dar quanto? (3.400) menos 3.600, 0, 4, 340 dividido por 19. Né? Bom, como ele quer o valor aproximado, vou botar 20, né? 340 por 20 daria 17, só que está em metro por segundo. Multiplicando por 3,6, para passar para quilômetro por hora, a velocidade da fonte seria aproximadamente 64 km por hora. Viu? Essa é a velocidade com que o carro quase atropelou o músico. Tranquilo, pessoal? Nada demais. Né? Bom, agora vamos fazer uma questão de torque, rapidinho, pessoal, torque, caiu na prova da SpaceX também. Para que a haste AB homogênea de massa 5 kg permaneça em equilíbrio suportada pelo fio ideal BC, a força de atrito em A deverá ser, olha lá, AB igual a BC, que é igual a L. Ele quer a força de atrito no ponto A. Né? Aqui, ó. A barra é um corpo extenso. Né? Então, vamos lá. Vamos pensar, vamos olhar para a barra. Quais são as forças que atuam na barra? Falou em corpo extenso, temos que aplicar as condições de equilíbrio do corpo extenso. Primeiro passo, vamos identificar as forças que atuam na barra. Normal. Né? Qual é a tendência? A barra escorrega para cá. A FAT atua em sentido contrário à tendência de escorregamento. FAT. Para cá. Né? Detalhe, como a barra é homogênea, o peso passa pelo ponto médio. Peso passa pelo ponto médio da barra aqui. Ó. Tá legal? Peso e tração na corda. São as forças que atuam na barra. Tração na corda. Né? Bom, vamos lá. Então aqui eu tenho normal. Primeiro passo, identificar as forças que atuam na barra, né? FAT. Peso. Tração. Bom, e aplicar as condições de equilíbrio do corpo rígido. Primeira condição, a soma vetorial das forças no eixo X tem que ser 0. Né? E a soma vetorial das forças no eixo Y também tem que ser igual a 0. Essa é a primeira condição de equilíbrio. Só que aí tu vai falar assim, caraca, Gepeto, mas essa força de tração, ela está inclinada em relação ao eixo X, não tem problema. Espera aí, pessoal. Deixa eu só traçar uma linha horizontal aqui para facilitar a nossa vida, tá bom? Diminuir a normal aqui. Só um pouquinho. Só para facilitar a nossa vida aqui. Vamos lá. Bom, então vamos fazer o seguinte. Vou traçar aqui uma reta paralela aqui ao plano horizontal. Né? Para a gente ver quais são as forças que estão atuando na direção horizontal. Bom, então vamos lá, pensa comigo. Bom, pessoal, se esse ângulo aqui é 45, você concorda que esse também é 45. Né? Então essa força de tração aqui, ó, projetada para o lado que está com ângulo. Pessoal, quando a gente projeta a força para o lado que está com ângulo, cosseno, T cosseno de 45, né? Bom, então na horizontal, eu tenho a força de tração na corda, ó, T cosseno, e tem a FAT para a esquerda, então tem duas forças na horizontal. Né? Bom, para a barra ficar equilíbrio, as forças têm que se equilibrar na horizontal. T cosseno igual a FAT.
T cosseno igual a φ. Né? Agora vamos para a vertical. Na vertical, eu posso projetar a força de tração para o lado que está sem ângulo. Sem ângulo, seno. Então, na vertical, eu teria T seno, projetando a força de tração para o lado que está sem ângulo, ó, T seno, mais normal, tem que ser igual ao peso para baixo. Então, tem T seno, mais normal, tem que ser igual ao peso. Bom, a primeira condição de equilíbrio foi imposta. Segunda condição de equilíbrio. O efeito de rotação que as forças podem produzir no sentido horário tem que ser igual ao efeito de rotação no sentido anti-horário. Agora, pessoal, a gente sempre escolhe um ponto da barra, né, para ser nosso polo, ou seja, nosso eixo de rotação. A gente escolhe sempre um ponto onde atuam mais forças. Vou escolher esse ponto aqui. Ó. Ponto A para ser meu eixo de rotação. Né? Porque eu já elimino duas forças, normal e φ. Porque quando a linha de ação da força passa pelo eixo de rotação, ela não gira a barra. Então só tem duas forças que podem girar a barra agora. Estão atuando na barra e podem girar a barra. Tração e peso. Ah, legal. A força de tração aqui, ó, ela tende a girar a barra no sentido anti-horário. E o peso tende a produzir um torque no sentido horário. Ah, legal. Aqui que o aluno se confunde agora. Como é que eu calculo o torque, hein? O torque, por exemplo, no sentido anti-horário, o torque horário para a barra ficar em equilíbrio tem que ser igual ao torque no sentido anti-horário. Sim. Então, vamos lá. Quem pode girar a barra no sentido anti-horário? Tração. Então, torque, tração, vezes a distância. Ih, Gepeto, mas como é que a gente calcula a distância mesmo? Pessoal, você baixa uma perpendicular do eixo de rotação até a linha de ação da força. A distância ela é medida assim, ó. Baixa uma perpendicular aqui, ó, do eixo de giro até a linha de ação da força. Ah, então a distância que vai dar força é tração. Até o eixo de giro é L eu comendo a barra? Sim, é L. Né? O torque é força vezes a distância é L. Por quê? Eu baixo uma perpendicular do eixo de rotação até a linha de ação da força. E o peso? De novo, agora olha só, pessoal, vou apagar aqui, só para não ficar embolado, senão meu desenho vai ficar embolado, tá? Vou apagar aqui, ó. Apaguei aqui, tá bom? Tá bom. Agora vamos lá, e o peso? Como é que eu calculo o efeito de rotação produzido pelo peso da barra? O efeito de rotação, peso, ó, o peso, vezes a distância. Pessoal, como é que a gente calcula a distância? Prolonga a linha de ação da força aqui, ó. Onde está minha caneta aqui, ó. Tá vendo? Prolonga a linha de ação aqui, prolonga, ó. Viu? Prolonguei. Agora eu baixo uma perpendicular do eixo de giro até a linha de ação da força. Aqui eu baixo uma perpendicular. Vou traçar uma perpendicular do eixo de giro aqui, ó. Do eixo de rotação até a linha de ação da força aqui, ó. Prolonga a linha de ação da força aqui, ó. Prolonguei. Baixa uma perpendicular do eixo de rotação até a linha de ação da força. Essa é a minha distância. Caraca, Gepeto, mas a barra é homogênea. Então esse pedacinho aqui, ó, é L sobre 2. Então agora você tem que saber um pouquinho de geometria, né? Como esse ângulo aqui é 45, pessoal, como é que eu vou achar essa distância aqui, hein? Vai ser L sobre 2 cosseno. Concorda? Porque o cosseno é o cateto adjacente. Adjacente, que é o D, dividido pela hipotenusa. Aqui, ó. Se eu pegar aqui o cosseno de 45, ó. Cosseno de θ. Cateto adjacente. Dividido pela hipotenusa, que é L sobre 2. Tá vendo? Porque a barra é homogênea, a linha de ação do peso passa pelo ponto médio. Então, a distância D
vai dar L sobre 2. Viu? Cosseno de 45, que é raiz de 2 sobre 2. Viu que legal? Ah, então aqui vai ficar L raiz de 2 sobre 4. Isso que é 2 vezes 2. Olha lá, pessoal, que legal. Ah, então achei a tração no fio. Né? Que vai ficar peso. Quanto é que vale o peso? Peso é a massa vezes a gravidade. Ó. Peso vai dar 50. Né? 50. Viu? Olha lá. Então vai ficar 50 sobre 4 raiz de 2. 50 raiz de 2 sobre 4 Newton. Muito bem. Cuidado com questão de torque, hein? Torque sempre cai na SpaceX. Bom, mas o que ele está me pedindo? Ele está me pedindo a força de atrito em A. Pessoal, acabou a questão. Eu tenho atração, tem cosseno, eu acho a Fat. Então, vamos lá. T cosseno, ó, 50 raiz de 2 sobre 4 vezes cosseno raiz de 2 sobre 2 é igual a Fat. Olha lá, pessoal, que legal. Raiz de 2 vezes a raiz de 2 vai dar 2. 2 vai embora. Então, a Fat, 50 dividido por 4. 12,5 Newton. Caramba, que legal. Qual a letra? Pessoal, opção correta, letra B. Viu que questão bacana, pessoal? Viu que questão bacana de torque? Olha lá. Viu que legal? Só aplicar as condições de equilíbrio do corpo extenso. Viu? Nada demais. Bom, aí o pessoal fala assim, pô, Gepeto, faz também uma questão de termologia, né? Faz questão de calorimetria, gases e tal. Vamos lá. Então, vou fazer uma da Escola Naval. Né? Nada demais. Vou fazer uma da Escola Naval. Analisa a figura abaixo. Aqui eu tenho um gás, ó. Eu tenho um gás confinado num recipiente hermeticamente fechado aqui, ó. A pressão que o gás exerce aqui é PI. A temperatura do gás aqui é 300 Kelvin, né? Tem que passar para Kelvin. Como? Soma 273. Nem se tratando de um gás ideal. E aqui? 273 mais 7, 280 Kelvin. Olha lá. Né? Então vamos lá. Questão da Escola Naval bem tranquila. Após uma lavagem, certa quantidade de vapor d'água na temperatura inicial de 27 graus Celsius permaneceu confinado no interior de um tanque metálico. A redução da temperatura para 7 graus causou a condensação e uma consequente redução de 50% do número de moléculas de vapor. Viu? Houve uma redução de 50% do número de moléculas. Supondo que o vapor d'água se comporte como um gás ideal, ocupando um volume constante, ou seja, o recipiente é indilatável, se a pressão inicial é 3 kPa, né? 3 vezes 10 a 3, 10 a 3 é quilo, qual será a pressão no final? Pessoal, transformação gasosa, evolução gasosa. Né? Eu tenho pressão no início, volume no início. Pela lei geral dos gases, né? Pela lei geral dos gases eu tenho, né? Pressão no início, volume no início, número de mols, temperatura no início, tem que ser igual. Pressão no final, volume no final, número de mols, temperatura no final. Só que o texto diz que o recipiente é indilatável, então o volume não muda. Né? Olha lá, ele diz para mim que a pressão no início é 3 kPa, 3 vezes 10 a 3. Vou botar assim 3 só, tá? Já sabe que é quilo. O número de mol no início, inicial,
Temperatura no início, 300 Kelvin. Né? Pessoal, aí depois ele diz assim, ó, quando a temperatura caiu para 7 graus, né, causou a condensação e uma redução de 50% do número de moléculas. Ou seja, se o número de moléculas no início eu chamei de N0, após a condensação, caiu 50%, caiu pela metade. Só restou 50% dentro do recipiente. Ou seja, o número de moléculas no final caiu 50%. E a temperatura caiu para 280. Número de moléculas eu corto, né? 3 sobre 300 vai dar 1 sobre 100. Né? Aqui, ó. É 280 por 2 vai dar 140. Olha lá, pessoal, que questão tranquila na prova da Escola Naval. Ó, 140 por 100, 1,4 quilopascal. Viu, pessoal? Que questão bacana, né? Serve de revisão para a prova da SpaceX, Escola Preparatória de Cadetes. Viu, questão legal? Nada demais, né? Aplicação direta da Lei Geral dos Gases Ideais. Tranquilo? Bom, outra questão bem bacana que o pessoal pediu para fazer uma de calorimetria. Vamos lá, fazer outra questão de calorimetria. No interior de um calorímetro, totalmente preenchido por 0,4 kg de certa substância, há um termômetro e um resistor elétrico. Todos inicialmente em equilíbrio térmico, né? Tanto o termômetro quanto o resistor, na temperatura de 40 graus. No instante t igual a zero, o resistor foi conectado a uma bateria, passando a dissipar uma potência de 80 watts. Né? A corrente vai passar por ele e vai dissipar energia. A leitura do termômetro permitiu a construção do gráfico da temperatura T da substância em função do tempo. Ou seja, a temperatura da substância começa a subir, porque a passagem da corrente elétrica é o efeito de Joule. A passagem da corrente elétrica pelo resistor vai gerar calor. O calor gerado no resistor ele é transferido para o líquido por convecção, né? Para produzir o aquecimento líquido. É absorvida pela substância, o calor específico da substância, que é o calor específico em Joule por grama. Né? E viu? Ah lá, pessoal, olha só que legal. Né? Todo mundo estava inicialmente a 40 graus, depois de 1000 segundos, o sistema todo atingiu a temperatura de 80 graus. Né? A questão de potência térmica. Né? O que é potência? É a rapidez de transferência de energia. É isso? Pessoal, mas fica atento. Por quê? Porque ele quer o calor específico em Joule por grama. Né? Se a potência está em watts, a energia é dada em Joule. Beleza? Tranquilo? Então vamos lá. Primeiro passo, pessoal. Eu sei que potência é a rapidez com que a energia é transferida no intervalo de tempo. Né? Mas a energia dissipada no resistor, ela vai ser transferida para o líquido em forma de calor. Então vai, gente, potência é a rapidez que a energia é transferida ou transformada no intervalo de tempo. Potência, 80 watts. Né? A energia dissipada no resistor, ela é transferida para o líquido em forma de calor para produzir o aquecimento do líquido. Para produzir o aquecimento, a quantidade de energia, a quantidade de calor transferida para o líquido é sensível. Como é que a gente calcula o calor sensível? Massa vezes o calor específico vezes a variação da temperatura. Só que cuidado, a massa está em quilograma. Caraca, GP, vamos passar para grama? Vamos. 0,4 quilo. Quilo é 1000, vai dar 400 gramas. Grama. Calor específico que eu quero. A temperatura variou de 40 até 80. Ou seja, a temperatura do líquido variou de 40 graus num tempo de 1000 segundos. Viu? Muito bem. 0, 0, 0, 0, 0, 0. Caraca, que legal.
80. 4 vezes 4, 16. Kleber, você não pediu para fazer questão de calorimetria, Kleber? Tá aí. Valeu, Kleber. Você é o cara. 80 dividido por 16. Que legal. 80 por 16, 5 joule por grama grau Celsius. Por quê? Né? Potência está em watts, tempo está em segundo, então energia é dada em joule. Né? Calor específico está em joule, grama, grau Celsius, certinho, opção correta, letra E. Viu que questão bacana? Aí, Kleber, você não queria uma questão de calorimetria? Tá aí. Fiz uma de gases da Escola Naval, uma de calorimetria da EFON. Tá bom? Bom, agora vamos fazer agora uma questão bem bacana, né, de colisões, tá, pessoal? Outro assunto que volta e meia cai na prova da SpaceX, colisões. Só que aqui é uma colisão bidimensional, né? Bidimensional. Vou fazer essa aqui rapidinho. Olha o que ele diz. A bola A, cuja massa A é 4 kg, se move em uma superfície plana e horizontal com velocidade módulo 3 metros por segundo. Estando as bolas B e C inicialmente em repouso, após colidir com a bola B, a bola A sofre um desvio de 30 graus em sua trajetória, prosseguindo com velocidade V, né? A gente vai ver a figura. Não, velocidade conforme a figura abaixo. Já a bola B sofre nova colisão frontal com a bola C, ambas prosseguindo juntas, colisão inelástica, com velocidade V. Considerando a superfície sem atrito, a velocidade V em metro por segundo vale? Viu? Que as bolinhas prosseguem. Aqui, ó. Vem a bolinha A, colide. Então, sofre um desvio. Vem para cá. Bolinha B, sofre um desvio. Chega aqui, colide inelasticamente com C, as duas saem juntas. Ele quer saber qual é a velocidade do conjunto após a colisão. Pessoal, olha que questão bacana. Primeira coisa que você pensaria na prova lá de cadete. Pessoal, em toda colisão a quantidade de movimento se conserva, né? O vetor quantidade de movimento no início, ó, tem direção horizontal sentido para a direita. Logo após, eu tenho dois vetores. O vetor quantidade de movimento da bola A após a colisão, o vetor quantidade de movimento da bola B após a colisão. Pessoal, só que a quantidade de movimento é uma grandeza vetorial. A soma vetorial das quantidades de movimento após a colisão, olha só que legal, o cara tem que saber vetores agora, hein? Soma vetorial, faço o triângulo dos momentos, ó. Quantidade de movimento da bolinha A, tá aqui, ó. Bolinha A, tá aqui. Vem pra cá. Né? Bolinha B. Pessoal, como é que eu faço a soma vetorial com dois vetores? Ligo a extremidade de um com a origem do outro. Quantidade de movimento da bolinha B. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Tá aqui. Viu? Olha lá. Ligo a extremidade de um com a origem do outro. Né? A soma vetorial após a colisão tem que ser igual à soma vetorial antes. Antes eu só tinha esse vetor. Né? Ou seja, esse vetor aqui vai fechar minha linha poligonal. Né? Ele aqui, ó. Viu? O desenho ficou meio tortinho aqui, pessoal. Mas, só para você ter uma ideia, tá bom? Se eu puxar ele um pouquinho para cá. Se eu puxar esse vetor mais para cá. O meu quadro não. Caramba, eu quero o meu vetor aqui, ó. E é só fazer o triângulo dos momentos? Sim, da quantidade de movimentos, sim. Pessoal, mas olha só que legal. Olha só que legal. Pensa geometricamente agora. Esse vetor aqui, ó, vem para cá. Forma um ângulo de 30 graus com esse vetor aqui, ó. VA. Né? Aqui, ó. Quanto é que vale esse ângulo aqui? 30. Que legal. Pessoal, 30. Né? Então vamos lá. Mas quanto é que vale o ângulo entre esse vetor aqui, ó, VA, e esse vetor aqui? Né? Esse vetor aqui. Ó, esse aqui é o vetor que representa a quantidade de movimento da bolinha A após a colisão, que é linha A.
Esse vetor representa a quantidade de movimento da bolinha após a colisão. Esse vetor aqui em cima representa a quantidade de movimento da bolinha B. Q'B. Né? Após a colisão. Olha lá, pessoal. Bom, o ângulo formado entre o Q'A e o Q'B, aqui, ó, isso tudo aqui, ó. Quanto é que ele vale? 90. Então esse ângulo aqui é 90. E legal, então aqui é 60. Ih, que bacana, pessoal. Que bacana. Olha lá, pronto, né? Pronto. Bom, então o que acontece? E esse vetor aqui representa a quantidade de movimento da bolinha A antes da colisão. Que era quanto? Quantidade de movimento, MV, aqui é 12. A hipotenusa aqui é 12, ó. Quilograma metro por segundo. Que bacana. Pessoal, mas me interessa achar a quantidade de movimento dessa bolinha aqui, ó. QB. Me interessa achar quem? Q'B. Pessoal, o cateto oposto ao ângulo de 30 não é metade da hipotenusa? Pessoal, o cateto oposto ao ângulo de 30 não é metade da hipotenusa? Sim. E, então, qual é a quantidade de movimento da bolinha B aqui, ó? Ó. Após a colisão, metade da hipotenusa. 6 metros por segundo. Ou melhor, 6 kg vezes metro por segundo. Que legal! Cateto oposto ao ângulo de 30, metade da hipotenusa. 6 kg vezes metro por segundo. Aí o B colide com 6 sai juntos agora. Né? Só que a quantidade de movimento, tá pingando água ali, pessoal, só tô vendo o negócio ali rapidinho, tá? Só que a quantidade de movimento tem que ser conservada. Então a quantidade de movimento antes, que é 6 kg aqui, ó. 6, né? Tem que ser igual a quantidade de movimento depois. Depois da colisão, B e C saem juntos, ó. Qual a massa deles? 4. Então a quantidade de movimento antes é igual a quantidade de movimento depois. Que é a massa vezes a velocidade. Que legal, pessoal. 6 dividido por 4, 1,5. Caramba, que questão bacana, hein? Só saber vetores e um pouquinho de geometria. Então, com que velocidade as duas bolinhas saem? 1,5 metros por segundo após a colisão. Viu que questão bacana, pessoal? Colisão bidimensional? Né? Que questão bacana. Agora, pessoal, para a gente finalizar, fazer uma questão de pêndulo cônico. Tô achando que vai cair uma questão de força centrípeta nessa prova da SpaceX, hein? Nada demais. Pêndulo cônico, olha aqui. Né? Uma da escola naval. A figura mostra um pêndulo cônico na qual um pequeno objeto de massa M, preso à extremidade inferior de um fio, move-se em circunferência num plano horizontal, com o módulo da velocidade constante, ou seja, o movimento é circular uniforme. O fio tem comprimento L, massa desprezível, sendo G a gravidade, e sabendo que a relação entre a tração e o peso é T igual a 4P, qual o período do movimento? Pessoal, bom, pêndulo cônico, né? O corpo está girando no plano horizontal. Vamos lá. Quais são as forças que atuam no corpo? Né? Eu tenho tração, tração, peso, né? Peso. Aqui, ó. Pessoal, como ele está se deslocando no plano horizontal, as forças se equilibram. Ou seja, se eu projetar essa força de tração para o lado que está sem ângulo, o T seno tem que se equilibrar com o peso. Né? Então aqui eu teria T seno né? Projetando a força de tração para o lado que está sem ângulo, e está girando no plano horizontal, T seno se equilibra com o peso. Se equilibra com o peso. Né? Olha lá que legal da prova da escola naval, ó. Pêndulo cônico. Né? E quando eu projeto a tração para o lado que está com o ângulo aqui, ó, T cosseno. Aqui, pessoal, com o ângulo cosseno.
Tá vendo aqui, ó? Quando eu projetar a força de tração para o lado que está com o ângulo, ó, T cosseno, a força de tração cosseno aponta para o centro da trajetória, né? Ou seja, T cosseno é a força centrípeta. Pessoal, acabou. T cosseno é a força centrípeta. M ômega ao quadrado vezes R. Né? M ômega ao quadrado vezes R. Viu que legal? M ômega ao quadrado vezes R. Né? Nada demais. Bom, então vamos lá. Ele falou para mim que a tração é 4 vezes o peso. Né? Você vai falar, caraca, GP, então eu não tenho seno, não tenho cosseno. Mas vamos pensar, como o movimento é circular uniforme, outra coisa, eu sei que ômega é 2π sobre período. Né? Por quê? Porque o movimento é circular uniforme. Outra coisa, ele falou para mim que tração é 4 pesos, né? Então vamos lá. Vou lá aqui, ó. Tração 4P. Então vamos lá. Substituindo aqui, pessoal, aqui, ó, tração é 4P, né? Então vai ficar 4P seno é igual a P. Olha lá, ó. Então daqui eu vou tirar aqui 4P seno, né, é igual a P. Legal, uma maneira, tá, pessoal? Então daqui eu tiro que seno de θ é 1/4. Ah, legal. Pessoal, se o seno de θ é 1/4, eu posso calcular o cosseno, né? Como? Da relação fundamental. Seno ao quadrado, 1/4 ao quadrado é 1 sobre 16, mais cosseno ao quadrado é igual a 1, né? Então, vamos lá. Daqui eu tiro aqui o cosseno de θ, fazendo a manipulação algébrica. Vai ficar 1 menos 1 sobre 16. Isso aqui vai ficar 15 sobre 16. Né? Ao quadrado, tá, pessoal? Então, o cosseno de θ vai ficar raiz de 15 sobre 4. Puxa vida. Não? Raiz de 15 sobre 4. Aí vamos lá. Volta aqui. Né? Aqui, ó. Né? Raiz de 15 sobre 4. Bom, T é 4π, né? Aqui, ó. Na equação 2 agora. Ó. Então vai ficar 4π cosseno. 4π cosseno. Raiz de 15 sobre 4. Né? Voltando aqui, ó, tem que ser igual a m ômega ao quadrado r, né? M ômega ao quadrado r. Tem que ser igual a m. Quem é o ômega? 2π sobre período. Perdão, pessoal. Vezes r. Pessoal, peso é mg, né? Então aqui eu corto m com m, 4 com 4. O g é 10, né? Então aqui vai sobrar 10 raiz de 15. Né? 10 raiz de 15. E o raio, T igual a 4P, né? Tangente. Vai ter oposto pelo adjacente. Fiz um tal de raio R, né? Viu? Raio R. Cadê? Deixa eu ver mais o que aqui. Peraí, vamos lá. Né? M ômega ao quadrado vezes R. Então daqui eu tiro aqui mg, né? Sobrou 10 raiz de 15. 10 raiz de 15 igual 4π quadrado dividido pelo período ao quadrado vezes o raio, né? Vezes o raio.
fio tem comprimento L, eu posso escrever o raio em função de L, cosseno de θ R sobre L. Porra, pessoal, fiz besteira aqui, perdão. Fiz besteira. Ele não me deu o raio, perdão. Ó, cosseno de θ, cosseno, cateto adjacente pela hipotenusa. Aqui, ó, não precisa calcular o cosseno. Fiz merda aqui, pessoal, desculpa. Fiz merda aqui. Peraí. Deixa eu voltar aqui, pessoal. Perdão. Não me liguei aqui. Caramba. Peraí, deixa eu apagar aqui, pessoal. Desculpa. Questão rápida, eu perdendo meu tempo aqui, pô. Perdendo meu tempo, você vai nem calcular cosseno, cara. Pô, que merda. Por que eu fiz isso aqui? Perdão, pessoal. Mas eu apago aqui rapidinho. Tá bom? Apago aqui rapidinho. Pô, a gente mata a questão rapidinho. Eu dando bobeira aqui, cara. Dormindo no ponto. Caraca. Olha aqui. Eita, desculpa. Olha aqui, pessoal. Questão básica da Escola Naval perdendo tempo. Aqui, ó. E cosseno. Cosseno. Cateto adjacente, que é o R, dividido por L. Aqui, ó. Tração, 4P. 4mg. Foi mal, pessoal. Cosseno, cateto adjacente. Hipotenusa. M. Ômega. 2π sobre período. Vai ficar 4π quadrado. Período ao quadrado. R. Pessoal, corto M. Corto R. Corto R. Viu? Olha lá. Passo o T multiplicando. Então vai ficar T quadrado. Pô, que isso, cara. Que bobeira que eu dei aqui. G. 4. Né? O 4 eu posso cortar aqui também já. Ó. Né? 4 eu posso cortar já. Perdão, pessoal. 4 eu posso cortar aqui por questão básica. Então vai ficar... Peraí. T quadrado. G, o L passa para cá multiplicando. Π quadrado L. Né? O G passa dividindo. Então o período vai ficar raiz quadrado. Π quadrado L sobre G elevado a meio. Pô, raiz quadrada elevado a meio. Olha lá. Porra, que merda. Deu uma bobeada. Não precisa nem calcular nada de seno, cosseno, nada disso, pessoal. Pô, T cosseno cateto adjacente pela hipotenusa, acabou. Pô, 3 é 4P, corto papá. Movimento circular uniforme, velocidade angular 2π sobre período. Pessoal, desculpa aí a bobeada que eu dei, mas a questão é bem básica, né? Na prova da Escola Naval. Eu que fiz besteira, dei uma bobeada. Pessoal, mas estuda pêndulo cônico. Depois eu volto fazendo outros exercícios, tá bom, pessoal? Desculpa alguma coisa. Obrigado pela atenção. Daqui a pouco eu volto fazendo questões de indução eletromagnética com capacitor. Vai cair na prova da SpaceX. Questão 28, letra D. Tá bom? Domingo.